E aí, povo? Tudo bem com vocês? Começando a segunda-feira com mais uma live. Legal, né? Hoje a gente vai falar principalmente sobre dar sequência, né, sobre todos os nossos assuntos, mas hoje o nosso assunto vai ser ângulos. Destravando as tesouras aí, desbravando item a item, desmembrando pedacinho por pedacinho do corte de cabelo, para que a gente possa entender da forma mais perfeita e da forma mais sucinta como cortar um cabelo, como conseguir criar um corte de cabelo, como conseguir principalmente entender o que a cliente quer quando ela chega na nossa cadeira, no nosso salão. O Destravando as Tesouras, ele tem a ideia principal de fazer você, cabeleireiro, que tem medo de cortar o cabelo, que até hoje fez uma infinidade de cursos e ainda tem dificuldade. Então tudo que eu aprendi ao longo de 20 anos, eu sintetizei nessas lives para poder passar para vocês. Eu espero realmente que vocês estejam gostando, e se você realmente achar que esse é um conteúdo interessante para passar para algum amigo seu, pega esse aviãozinho aqui embaixo, manda ele para alguém para ele começar a assistir segunda-feira. No máximo que a gente vai fazer vai ser brigar com o BBB, mas está tranquilo, a gente vai conseguir bater eles tranquilamente. Então, boa noite a todos, obrigado por você estar aqui comigo na segunda-feira às 21 horas. Essa é só mais um pedaço, semana que vem tem mais, na outra tem mais, na outra tem mais, realmente para poder falar sobre todos os assuntos. Então hoje a gente vai falar sobre um assunto que é ângulos. Eu até essa semana fiz uma enquete nas minhas redes sociais perguntando para as pessoas, né, se elas conheciam de ângulos, e algumas simplesmente falaram assim: o que é isso? Para que serve? Por que eu tenho que aprender sobre ângulos? Eu não quero entender sobre ângulos. O ângulo, né, no modo geral, ele é um dos nossos passo a passos, ele é um do nosso, vamos dizer assim, é um pedacinho do que a gente tem que entender antes mesmo de cortar cabelo. O ângulo, ele vai nos dizer como que a gente consegue chegar nos resultados. É ele que a gente vai conseguir entender quanto de textura aquele cabelo vai ter, quanto de ativação aquele cabelo vai ter, quanto de cabelo repicado aquele cabelo vai ter. Ah, Rodolfo, então significa que eu só posicionar o cabelo no ângulo de 90 graus, tá tudo certo? Mais ou menos. Se você posicionar ele todos no ângulo de 90 graus, você vai ter um resultado. Se você posicionar no ângulo de 45, você vai ter outro resultado. Mas o ângulo por si não é o fator principal. Existem outros fatores. O ângulo é um deles. É isso que eu estou dizendo para vocês. É a junção de pedacinhos que nós vamos construir um castelo. É impossível eu falar um único passo e você saber cortar completamente um cabelo. Então o principal é que você entenda que ângulo é um dos nossos passo a passos, é um dos nossos pedacinhos para conseguir entender. Então antes da gente começar a falar de ângulo, eu preparei um material para vocês aqui. Então o que são ângulos? Primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de ângulos, a gente tem que pensar em matemática. É impossível a gente falar de ângulos e não pensar em matemática. A geometria, né, como controlar os números, como controlar as áreas, é a geometria que faz. Só que a geometria tem dois caminhos. Ela tem a geometria espacial, que é quando a gente começa a entender sobre esferas, a gente consegue entender sobre todas as imagens que são tridimensionais. Tudo que é redondo, a cabeça deixa de ser redonda, então a gente também tem que entender sobre o tridimensional. E a geometria plana. A geometria plana é quando ela é bidimensional. A partir do momento que a gente pensa na cabeça, eu trouxe a rosinha aqui para mostrar para vocês. Quando a gente pensa na cabeça, por mais que ela seja tridimensional, a gente tem que separar essas áreas para que a gente consiga entender como trabalhar em cada uma das áreas. Significa que se eu quiser cortar o lado esquerdo, eu vou ter que separar uma área para cortar o lado esquerdo. Se eu quiser o lado direito, eu vou ter que separar o lado direito para cortar. Se eu quiser a frente, eu vou separar a frente. Se eu quiser atrás, eu vou ter que separar atrás. É importante que a gente fatie a cabeça em vários pedaços para que a gente consiga aplicar os ângulos de forma correta. Eu posso usar a primeira mechinha lá de trás e cortar o cabelo todo lá embaixo? Posso, mas possivelmente eu vou ter interferência na hora de pentear o cabelo, eu vou ter interferência da orelha, eu vou ter interferência de outros cabelos. Então é importantíssimo a gente entender que ângulos vão nos dar um norte, eles vão nos ajudar a chegar no resultado que a gente quer. Então, quando a gente fala de geometria espacial, a gente tem que entender sobre profundidade,
a gente tem que entender sobre linhas verticais, linhas verticais, linhas horizontais e principalmente entender sobre o que tem dentro daquela massa. Na cabeça, a gente não tem necessidade de entender o que está dentro da cabeça, mas a gente tem necessidade de entender o que acontece de fora. Na geometria plana, a gente só tem que entender linhas horizontais e linhas verticais. A gente não necessariamente precisa entender sobre profundidade. Então fica mais fácil da gente conseguir trabalhar quando a gente aplica a geometria plana de uma maneira mais fácil. Então, tenho duas geometrias e tenho que entender sobre as duas. A cabeça é tridimensional. Por que devo saber sobre ângulos? Como eu disse para vocês antes, ângulos eles vão nos ajudar a criar cortes. Ângulos vão nos ajudar a criar texturas. Ângulos vão nos ajudar a recortar esse cabelo quando a cliente voltar daqui 2, 3 meses. Rodolfo, mas como que eu vou usar um ângulo para conseguir entender isso? Fazendo a leitura do corte, fazendo a interpretação do corte. O cabelo vai crescer, mas você vai saber, baseado no tempo que ela levou para cortar, se ela cortou há 2 meses atrás, você tem 2 dedos de tamanho. Então significa que você vai ter que reproduzir o mesmo corte que você fez 2 meses atrás. Então 2 dedos de tamanho você já sabe o que tem que fazer. A partir do momento que você sabe isso, você sabe qual é a inclinação. Ó, quando eu pego o cabelo, eu tenho que saber exatamente qual é a inclinação que eu fiz para conseguir chegar naquele resultado. E eu consigo simplesmente fazendo uma leitura, ó, qual foi o ângulo que eu usei. Dessa forma eu consigo ter uma interpretação perfeita na hora da cliente voltar para refazer o corte, tá? Então, por que eu devo saber sobre ângulos? Principalmente porque ângulos também vão nos dizer sobre linhas. A gente vai sempre ter que entender sobre linhas. Aí, a hora que eu for explicar sobre eixos espaciais, vocês vão entender, o eixo espacial você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. A partir do momento que você tem uma elevação, né, você eleva o cabelo para chegado, ele vai ser elevado a partir de um único ponto, e esse ponto tem que ter uma linha. Então a gente vai ter que sempre trabalhar com linhas horizontais, verticais e diagonais. Essas aqui são linhas retas, mas a gente também pode ter linhas curvas. Olha lá. A gente também pode ter linhas curvas. Todas elas preenchendo as características dos nossos passos. Então um dos passos vai ser entender sobre ângulos e o outro passo é entender onde esse ângulo vai ser aplicado em qual linha, sendo que essas linhas elas podem ter vários caminhos. Outra coisa é a elevação, a distância de um ponto a outro. A partir do momento que a gente pensa numa cabeça de boneca, a gente tem que pensar, por exemplo, ó, eu estou com um fio aqui e pentei esse fio para baixo. Tá lá um caimento natural, criando um ângulo de 0 grau porque ele está aqui ó, rente à cabeça. E se eu quiser elevar esse cabelo, trazer ele para cima, eu tenho que saber qual é o ângulo que eu vou aplicar. Sabendo qual é o ângulo que eu vou aplicar, eu consigo recortar o cabelo da cliente quando ela voltar 2, 3 meses depois. Ou depois de um ano, eu posso entender. Faço a leitura do corte e vou saber, eu cortei aquele cabelo todo a 90 graus daquela vez. Ou não. Quando eu pentear o cabelo para cá, ele não está reto, ó. Ele vai fazer um ângulo mais ou menos aqui. Se ele fez um ângulo mais ou menos aqui, eu cortei esse cabelo a 45 graus. É uma maneira de você reinterpretar um trabalho que você fez há 2, 3, 6, 1 ano atrás. Então você consegue ter uma boa noção. E o eixo espacial, que é o que eu estava falando para vocês, que é quando a gente começa a entender sobre essas linhas. O eixo espacial vai ser sempre o ponto, ó, de onde esse ângulo vai sair. Diferente das linhas que a gente faz a junção delas, o ângulo ele vai ser sempre de um ponto e as linhas vão partir daquele ponto. Então o eixo espacial vai nos ajudar a interpretar qual o ângulo foi usado para fazer tanto a elevação, como qual foi o ângulo usado para poder fazer a linha que a gente vai cortar esse cabelo. Faz sentido na cabeça de vocês? Tá claro? Tranquilo mesmo? Ótimo. Então, entendido sobre isso, a gente vai falar sobre geometria espacial. A geometria espacial ela vai ser sempre voltada para entender não só sobre linhas, né, linhas
horizontais quanto linhas verticais, ela vai ter que entender o que acontece dentro daquela esfera. A partir do momento que você vai fazer a leitura, você tem que entender o que tem dentro da esfera, para fazer um cálculo dessa esfera. A gente não tem necessidade, então a gente vai partir basicamente para a plana. Quando a gente pensa em ângulos, a gente tem que pensar que a gente sai de 0, vai para 90, de 90 a gente vai para 180, de 180 a gente vai para 270 e depois a gente volta para 260 fazendo o eixo total ali, o ângulo total, vamos dizer assim. A partir do momento que a gente entende que a cabeça ela é uma cabeça tridimensional, mas eu vou trabalhar em áreas menores, eu posso fragmentar essa esfera, esses ângulos, para trabalhar somente numa linha só. Agora imagine eu chegar para vocês e falar assim, eu quero que você descubra nessa área aqui, ó, na área lateral, quero que você projete esse fiozinho aqui a um ângulo de 270 graus. Para que lado que eu vou ter que correr? É difícil. Agora se eu falar para vocês que a gente vai diminuir os ângulos e vou conseguir chegar para você e falar assim, eu quero que você corte esse cabelo no ângulo de 90 graus. A partir do momento que você coloca, ó, teu pente ou qualquer acessório que você tem ali dessa forma, você faz com que o fio, ó, seja projetado a 90 graus. Conseguem ver bem? Olha lá, vamos pegar esse de cima aqui para mostrar para vocês. Então eu tenho esse fiozinho aqui de cima, ó, bem no topo da cabeça, bem no cucuruco. Pego esse fiozinho aqui, ó, e digo para vocês, achem um ângulo de 270 graus. Como que eu vou achar? Em qual sentido você quer que eu ache? Agora se eu chegar para você e falar assim, eu quero que você ache o ângulo de 90 graus. Todo mundo que entende o mínimo de geometria e entende o mínimo de ângulo vai conseguir colocar esse cabelo a 90 graus. Então eu vou criar uma relação desse fio de 90 graus em relação à base. A base está a 0, ó. Minha caneta está a 0, meu pente está a 90. Se eu mudar esse dedo aqui, ó, se eu trouxer esse cabelo para cá, ele saiu do 90. Eu já não consigo saber onde está o 0. Então, toda vez que a gente for achar ângulo em cabeça, a gente vai achar o ângulo de 90 graus. Se eu achei o ângulo de 90, eu consigo achar o 0. Se eu achei o 0, eu consigo achar o 45. Se eu achei o 45, eu consigo achar o 60. Se eu achei o 60, eu consigo achar o 30. Eu consigo ter uma boa noção do que vai acontecer. O ângulo de 90, essa mechinha aqui, ó, ela só tem um único ângulo de 90 graus. Faz sentido para vocês? Tá claro isso? É fácil de entender? Então, essa mechinha aqui, ela só existe um único ângulo de 90 graus. Porém, o eixo que ela está, podem ter vários outros ângulos de 0, por exemplo. Ó. 0 pode ser para cá, 0 pode ser para frente, 0 pode ser para o outro lado, 0 pode ser para trás. A partir do momento que eu entendo que o 90 ali é imutável, toda a base dele pode ser a 0, como também todo ângulo de 45 também pode mudar. Ó, eu posso criar uma volta em relação ao ângulo de 90, mas o ângulo de 90 continua exatamente na mesma posição. Por ser mais fácil achar o ângulo de 90, trabalharemos basicamente com geometria plana. Trabalhando com geometria plana, a gente vai ter que trabalhar basicamente com ângulos retos e rasos, que vão de 0 a 90. Então significa que eu posso trabalhar com ângulo de 0, significa que eu posso trabalhar com ângulo de 90, significa que eu posso trabalhar com ângulo de 45 e toda a variação dele dentro de 0 a 90. É muito mais fácil para eu conseguir encontrar. Então agora, o que a gente vai só usar para cabelos é 0, 45 e 90. Esses são os que a gente são mais fáceis de serem identificados. Se você, profissional, já tiver um bom entendimento sobre ângulos e falar assim, a partir de hoje, todas as minhas clientes eu vou cortar a 30 graus. Você vai ter que ter uma ferramenta, um pente, alguma coisa, para conseguir achar ali os 30 graus e todos os seus cortes vão ser cortados a 30 graus. O entendimento, se você entendeu a composição do ângulo, você vai conseguir aplicar isso facilmente no seu dia a dia. Então, vamos trabalhar com geometria plana. Quando a gente fala de distâncias, como eu estava falando para você, quando a gente fala em centímetros,
gente fala de um ponto ligado ao outro e ligado ao outro. Ó. Um ponto saiu e ligou o ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Quando a gente fala de grau, existe um único ponto de partida. Lembra do ângulo de 90 graus lá? Ele não mexe, ó. Mas o ângulo de 0, o ângulo de 45, ângulo de 45, ângulo de 0, eu tenho outras opções. Então o ângulo de 90, ele vai ser a distância do ângulo de 0 para o ângulo de 90 e assim vice-versa. Do 0 para o 45, do 0 para o 60, do 0 para o 30. Então dessa forma você encontra o ângulo de 90 e dele você cria outros novos ângulos. Ok? Tranquilo? Fácil, né? Quando a gente fala em ângulos, a primeira coisa que as pessoas dizem na sala de aula, né, principalmente quando a gente começa a falar de ângulos, as pessoas falam, meu Deus do céu, o ângulo é muito difícil achar o ângulo, é muito difícil. É muito difícil. E digo para vocês, realmente não é uma informação fácil, porque exige realmente muito mais estudo, você tem que entender principalmente do que você está fazendo para conseguir aplicar os ângulos. Mas digo para você, a partir do momento que você consegue construir o entendimento de que saber sobre ângulos vai facilitar o seu dia a dia, ou vai fazer com que você consiga criar novos cortes, fazer com que você consiga olhar para uma revista e conseguir analisar exatamente o que tem que ser feito. Falando sobre analisar, a gente vai fazer uma aula ao vivo ensinando vocês a cortar. Eu vou fazer ainda algumas lives cortando o cabelo ao vivo para que a gente possa aplicar todos os passos que a gente fez até agora. E vocês vão conseguir entender e vão conseguir perder o medo de aplicar ângulo de 45, ângulo de 90 ou até mesmo ângulo de 0. Mas eu ainda vou explicar isso para vocês de uma forma bem simples, bem prática, para que realmente não fique nenhum tipo de dúvida. Como eu estava falando, na sala de aula as pessoas têm muito receio do ângulo, têm medo de que o ângulo seja responsável por mudar completamente o corte. O ângulo sozinho não é responsável nem por criar um corte de cabelo e nem por não criar um corte de cabelo. O ângulo associado às divisões, o ângulo associado à mecha guia, o ângulo associado à posição do dedo, o ângulo associado a todos os passos a passo, você consegue sim criar ou não criar. Mas ele sozinho não é responsável. Eu não consigo trazer o cabelo todo para cima, como antigamente. Definir que eu vou cortar o cabelo, ó, aqui a 90 graus. Então eu trago o fio a 90 graus e todo o cabelo vai ser cortado para cá. Todo o cabelo vai ser cortado para cá. Quando eu faço isso, o que acontece? A parte de trás da cabeça tem uma interferência. A gente tem esse ossinho aqui na parte de trás. Se eu trago todo o cabelo de uma vez e corto aqui a 90 graus, quando esse cabelo voltar, eu vou ter várias camadas ali, eu vou ter um cabelo bem repicado. Mas por conta da curvatura da cabeça, eu vou ter um efeito de repicado, 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 eu vou ter um espaço e depois eu vou ter um repicado, repicado, repicado. Então, somente o ângulo de 90 graus aqui não vai ser responsável por fazer as camadas que eu quero. Eu tenho que associar o ângulo à posição do meu dedo, eu tenho que associar o ângulo às divisões, então trazer divisões menores e corto. Ao invés de eu aplicar o ângulo de 90 aqui, eu venho e trago o ângulo de 90 aqui atrás. Eu crio um novo ângulo. Crio um novo ângulo. Pego mais um pedaço e trago para o ângulo de 90 daqui e corto. Aí sim eu vou ter um efeito onde o cabelo vai ter camada, camada, camada até o final. Tranquilo? Ótimo. Então, entendi que a gente vai trabalhar principalmente com uma geometria plana. E agora começar a unir principalmente as informações. Tanto em relação a ângulos, quanto em relação às mechas guias. É o que eu estava fazendo aqui agora, exemplificando para vocês. Então, ó, primeira coisa que a gente tem que pensar é que o ângulo de 90 graus, ó, eu sempre, então vou até colocar aqui, ó, alerta, ache o ângulo de 90 graus. Uma vez que você achou o ângulo de 90 graus, você consegue achar o ângulo de 0, você consegue achar o ângulo de 45, você consegue achar o ângulo de 60, você consegue achar o ângulo de 30, você consegue achar o ângulo de 15,
Por quê? A partir do momento que você acha o ângulo de 90, você automaticamente já cria uma perspectiva sobre o zero. Criou uma perspectiva sobre o zero, tudo que tiver dentro de 0 a 90, você vai poder criar um corte de cabelo. Isso também vai ocorrer não só nesse ponto de trás, mas ele pode ocorrer em vários pontos da cabeça. Cheguei lá no topo da cabeça, ó. Achei o ângulo de 90 graus. Primeira coisa que eu vou ter que fazer é achar o ângulo de 90. Uma vez que eu encontrei o ângulo de 90 graus, o que eu vou ter que fazer? Achar o meu ângulo de zero. Tudo que tiver dentro de 0 a 90 são os ângulos rasos, os ângulos que a gente pode trabalhar. Então, ó, 0, aqui eu tenho 15, 30, 45, 60, 75. Eu posso ir criando quantos ângulos eu quiser na hora de cortar um cabelo. Mas é fundamental que eu ache o ângulo de 90 graus. Achei o ângulo de 90, eu acho o resto. Outro ponto, ó, outra exemplificação. Achei o ângulo de 90. Isso é muito importante, pessoal. Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Toda vez que a gente pensa em ângulo de 90 graus, a gente pensa em ângulo de 90 graus para cima. Então, ó, o exemplo que eu dei para vocês foi o ângulo para cima. Então, eu peguei o topo da cabeça. Esse fio está a 90 graus. Tranquilo? Fácil de entender. Agora, se eu pego, por exemplo, o fio do meio da cabeça aqui, ó, como está esse aqui, ó, no meio da cabeça, e coloco lá, o que vai acontecer? Deixa eu até pegar um pente para mostrar para vocês, ó. Encostei ele na cabeça, ó. Achei o ângulo de 90 graus e achei o ângulo de 0 grau. E esse ângulo de 0, ó, ele pode ser tanto para cima quanto para baixo. Vai depender de como eu estiver cortando. Se eu estiver cortando de baixo para cima, ele vai ter uma direção. Se eu estiver cortando de cima para baixo, ele vai ter outra direção. E por que eu estou dizendo para vocês que aqui, quando chega embaixo, é muito importante? Vocês viram que aqui ele ficava em cima, aqui ele ficava quase na horizontal, e quando chega na nuca, vamos lá, ó. Quando chega na nuca, a gente tem aquela curvatura da cabeça. Então, se eu pegar esse fiozinho aqui, ó, e atachar o ângulo de 90 graus, o ângulo de 90 graus vai estar para baixo. Ele não vai estar mais para cima nem para horizontal. Então, eu tenho que achar o ângulo de 90 para conseguir achar o resto. Tranquilo, né? Entendido isso, você consegue cortar qualquer cabelo. Você consegue criar o seu próprio ângulo na hora de cortar um cabelo. Claro que tem que respeitar o jeito que o cabelo tem que ficar, tem que respeitar as camadas, tem que respeitar a parte curta do cabelo e criar conexões. A partir do momento que você combinou com a cliente, por exemplo, você combinou com a cliente lá, ó, que ela vai ter uma camada que começa aqui e o fio dela é comprido, ó, termina lá embaixo. Você vai fazer o quê? Você vai fazer uma conexão desse fio aqui com esse fio aqui embaixo. Então, ó, deixei em caimento natural, elevei ele para 0 grau, aqui está em 0, ó. Olha aqui como ele está em 0, ó. Elevei o cabelo lá para 0 grau, trouxe esse fio lá para cima e cortei. Quando eu corto, o que vai acontecer? Ele vai começar a ter camadas, ó, a partir daquele ponto. Então a cliente não vai ter a surpresa, ficou muito curto. A gente, e todos nós já passamos por isso, né? Eu passo, toda vez que eu atendo uma cliente nova, por mais que a gente faça consultoria, por mais que eu mostre para ela como o cabelo vai ficar, por mais que ela só venha até o meu estúdio cortar o cabelo comigo por indicação, todo mundo tem medo de cortar o cabelo, principalmente as mulheres. Então, quando você mostra para ela onde vai ficar o fio, onde vai começar o repicado, onde vai terminar o tamanho e não recorta o cabelo, automaticamente você consegue fazer com que a cliente saia satisfeita. Mas ter esse entendimento é fundamental. E entender sobre qual é a projeção, qual é o ângulo que você vai usar, é fundamental também. Então, uma vez que eu fiz a associação das mechas, então vamos lá. Então eu falei da mecha guia e dos ângulos. Então determinei que eu quero o ângulo de 90 graus, ó. Deixa eu passar aqui para a próxima que vai conseguir ver bem. Isso mesmo. Então, ó, mecha guia fixa. Então eu determinei, por exemplo, que eu quero que o fio de cima aqui, ó, esse fiozinho aqui seja a minha guia. Então eu vou lá e eu quero que ele fique a 90 graus. Então eu determino, eu vou lá em cima, penteio esse cabelo lá para cima e todos os outros fios
vão ser direcionados lá para cima. Então eu fiz o ângulo de 90 graus e todo o cabelo vai ser cortado, ó. Quando chegar aqui em cima, ele vai ser cortado. Automaticamente, quando ele voltar, eu vou ter camadas, 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 até o final. Se eu estiver trabalhando na lateral, perfeitamente, eu não vou ter nenhum tipo de problema. Agora, se eu determinei que a minha mecha guia vai ser essa de cima e eu vou cortar a parte de trás, por exemplo, eu não consigo pentear esse cabelo lá para cima e cortar. Se eu cortar, o que vai acontecer? Por conta da curvatura da cabeça, eu vou ter um intervalo. Então eu vou ter, se for aqui atrás, ó, e esse fio for para lá, o que vai ter? Camadas, camadas, um intervalo, camadas, camadas. Quando eu falo da lateral, o que vai acontecer? Camadas, 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 sem intervalo. Por conta da curvatura da cabeça, eu vou ter esse efeito. Agora eu estou falando de mecha fixa, né? Eu tive que determinar uma mecha lá em cima e agora eu quero fazer o mesmo corte, só que usando mechas móveis. O que isso significa? Significa que indiferente da localização da cabeça que eu estiver cortando, eu sempre vou ter camadas perfeitas acompanhando do início ao final. Então eu pego, por exemplo, a primeira lá em cima, boto a 90 graus, do mesmo jeito que eu fiz a outra, ó. A segunda, vai lá e corta, ok, terminou. Agora essa aqui, ó, ela vai ter um novo ângulo, 90 graus. Então eu crio um novo ângulo de 90 graus. Na fixa, eu vou ter um único ângulo de 90 graus, uma vez só. Na móvel, toda divisão gera um novo ângulo de 90 graus. Então cortei a primeira lá a 90 graus, cortei a segunda a 90 graus, cortei a terceira a 90 graus, cortei a quarta a 90 graus, cortei a quinta a 90 graus, cortei a sexta a 90 graus. Cada uma dessas divisões vão ter um ângulo. Por isso que a mecha guia vai diretamente influenciar no resultado do ângulo. Somente o ângulo e corto, eu vou ter um resultado diferente da parte de trás da parte da frente. Agora, se eu fizer mecha guia móvel, mesmo usando o ângulo de 90, cada região eu vou sempre ter um resultado de textura, tanto na frente quanto na parte de trás. Faz sentido na cabeça de vocês isso? É fácil de entender que na fixa, depende da região da cabeça, eu vou ter resultados em camadas e textura ativada. Depende da região da cabeça, eu vou ter intervalos. Deixa eu até pegar em vermelho aqui para frisar bem para vocês. Ó. Eu vou ter um intervalo sem nenhum tipo de textura. É aquele momento que a cliente fala assim, eu gosto quando fica aquelas camadas, mas eu gosto que tenha camadas na cabeça inteira. Porque realmente alguém que cortou não se preocupou principalmente com essa curvatura da cabeça. E criou um buraco ali. Então aí depois o que a gente faz? Pega esse cabelo, joga pra fora e desfia, repica, estraga todo o corte que foi feito. Muitas vezes quando você faz um corte como esse, você nem precisa texturizar um cabelo. A não ser que você queira um afinamento, a não ser que você queira tirar um pouco de volume ou dar um pouco de volume, muitas vezes você não precisa fazer mais absolutamente nada. Então, uma vez que eu entendo exatamente como aplicar os ângulos, tudo fica mais fácil. Vamos simular um outro exemplo. Vamos simular aqui, ó. Vamos simular um exemplo de um ângulo, a diferença, por exemplo, de um ângulo de 90 graus para um ângulo de 0 grau. Então, como é que eu vou entender isso? Como é que eu vou fazer para saber qual que vai ter mais ativação? Até na semana passada uma pessoa me perguntou, né?
Ah, quanto mais alto o ângulo, mais textura, mais ativação eu vou ter? Não necessariamente. Eu posso ter, o ângulo vai me ajudar a dar textura, mas não necessariamente ele vai me ajudar a fazer o cabelo ficar todo repicado ou não. Vamos usar um exemplo, por exemplo. Eu vou usar a minha mecha guia desse aqui, vai ser uma mecha guia fixa. E o 0 grau vai ser uma mecha guia móvel. Até então, se eu pensava que quanto maior era o ângulo, mais texturas eu tinha, agora eu caio do cavalo. Então vamos lá. Então, ó, defini que a mecha vai ser fixa. Então eu vou definir que a mecha fixa vai estar aqui, ó, 90 graus. Todas as outras divisões, ó, vão ser trazidas para baixo. O que vai acontecer? Esse cabelo ele vai ter a aparência do quê? Ele vai ser assim, ó. Vai ser um cabelo que vai ter textura, pontinha, 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 e acaba. Ele vai ter, ó, textura na ponta, mas vai ser só na ponta. Por quê? A única divisão que saiu do caimento natural foi a primeira. Todas as outras, ó, foram trazidas até ela, e a inclinação era lá embaixo. Agora vamos ver a diferença. Eu estou usando um ângulo de 90, tá? Agora vamos fazer a diferença se eu usar um ângulo de 0, só que em vez de usar a mecha fixa, eu vou para a minha mecha guia móvel. Então vamos lá, vamos começar de baixo do mesmo jeito, hein? Então fiz a 0 lá, ó, a 0 está bem rente, então ela ficou 0 lá. Vou para a segunda, 0 aqui também. Vou para a terceira, 0 também. Vou para a quarta, 0 também. Vou para a quinta, 0 também. Vou para a sexta, 0 também. O que vocês acham que vai acontecer? O que vai acontecer com esse cabelo? Ó? Ele vai ter textura do início, deixa eu pegar aqui, do início ao final. Ó. Olha a quantidade de textura, a quantidade de ativação que esse cabelo vai ter. Rodolfo, mas você usou 0 grau, como é que eu consegui ter uma ativação desse jeito? Porque eu usei o ângulo, mais o quê? Mais a linha de corte móvel. Eu usei o ângulo de 0, mais a linha de corte móvel. Ah, então significa que o ângulo não necessariamente vai ser responsável por dar textura, por dar empilhamento, por fazer as pontas aparecerem. Mas o ângulo associado à minha mecha guia, sim, é isso aí. Então, ângulo mais a mecha guia vai me ajudar principalmente a criar essas pontas aparecendo na cabeça inteira. Se eu invertesse, por exemplo, usasse aqui, ó, a mesmo ângulo de 90, só que fosse móvel, ó, agora eu vou usar móvel. Então aqui ficaria 90, aqui ficaria 90, aqui ficaria 90, aqui 90, aqui 90 e aqui 90. O que ia acontecer com esse cabelo? Ó? Ele ia ter mais textura por toda a cabeça. Na móvel, o que ia acontecer? Todos os fios tenderiam a ter o mesmo tamanho. Então ficaria uma cabeça com tamanhos quase iguais. Porque todos eles, ó, fechariam com o ângulo de 90. Todos os fios ficariam iguais. Então eu teria muita textura ocorrendo desde lá de cima. E se eu invertesse, por exemplo, usasse o ângulo de 0 grau, o ângulo de 0 grau, só que usasse a fixa. Então, ó, pense comigo. Todas as divisões aqui embaixo, determinei o 0 grau, tá aqui, ó. Todo o resto foi trazido para baixo. Pum, 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 pum. O que ia acontecer? A gente ia ter um cabelo completamente, ó, reto. No máximo você ia ter uma sujeirinha no final ali, mas bem sujeirinha. Por quê? Porque eu determinei que a minha primeira tá a 0 e não a 90 como estava essa aqui. Viram como é fácil entender sobre ângulos? Mas é sempre pensar em ângulos associado a outros passo a passo, associado a outras partes. Nenhum corte de cabelo é possível você conseguir cortar somente pensando assim, já aconteceu comigo várias vezes, da cliente chegar para mim e falar assim, Rodolfo,
eu cortei o meu cabelo em tal cidade, ou com tal profissional, com uma celebridade lá na cidade onde eu moro e tal, e ele só corta o meu cabelo a 60 graus. Aí você olha e fala, tá, como que ele faz isso? Porque eu preciso de outras características, eu preciso de outros caminhos. Eu até fiz uns stories hoje, um pouco antes da live, explicando isso. O ângulo, ele é uma das nossas características. Quando você chama o Uber, por exemplo, a primeira coisa que ele pergunta para você é onde você está, é a primeira característica, e para onde você vai. Feito isso, ele te faz mais uma pergunta, onde você está nesse momento? No entanto, que o localizador do celular fica lá, dizendo onde você está. Qual é a sua distância no ponto de encontro, tem tudo isso. São coordenadas que a gente precisa ter. Na hora de cortar um cabelo, se você não tiver essas coordenadas, você não consegue cortar o cabelo. Vai faltar alguma informação. Se a cliente chegar para você e falar assim, eu quero cortar um cabelo, mas eu quero cortar ele a 60 graus. Tá, qual é a linha que eu vou aplicar nesse cabelo? Qual é o tamanho? Viu como falta? Falta características. Então eu preciso entender essas coordenadas para conseguir sim ele realizar o corte. A partir do momento que eu entendi que ângulos associados às mechas guias vai me dar o corte, eu consigo cortar qualquer cabelo. Quando a gente vai para um cabelo, por exemplo, um cabelo completamente reto, onde a cliente não quer nenhum tipo de textura, nenhuma ponta para fora, a gente normalmente corta a primeira divisão, penteia ela, corta lá. Todo o resto a gente traz lá para o ponto. A parte da frente a gente faz uma nova guia, corta para frente e traz todos os fios de forma plana para serem cortados ali. A partir do momento que eu não elevo, que eu não crio essa elevação, eu não crio ponta. Quanto mais elevação eu tiver, mais pontas vão ficar aparecendo. Quanto menos elevação eu tiver, quanto mais reto for, quanto mais plano for esse ângulo, menos elevação. Mas é a elevação misturada com qual mecha guia? Se ela for fixa. Então, penteei o cabelo, todo ele para baixo, a lateral aqui, tá todo plano. Fiz assim, penteei, ele tá tudo plano. Fui lá, penteei todos os cabelos e cortei aqui. O que vai acontecer com a ponta? Vai ficar retinho, não vai ter nenhuma pontinha aparecendo. A partir do momento que eu pego esse mesmo cabelo e trago ele para cá, e corto ele a 90 graus, e trago todos os meus fios para cá e corto aqui, a móvel, o fio fica mais curto e a fixa, todos os fios são cortados ali. O que vai acontecer? A fixa vai ter um tamanho menor em cima e maior na parte de baixo. Na móvel, todos os fios tendem a ficar do mesmo tamanho porque eu estou usando um ângulo de 90 graus. Daí eu vou ter um círculo ali, eu vou ter um efeito circular em toda a cabeça. Então, ângulos associados às mechas guias, você vai com certeza conseguir construir qualquer corte de cabelo. Tranquilo? Alguma dúvida? Lembrando que toda vez que vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, mandem no direct, eu vou fazer uma postagenzinha logo depois da live, deixando uma caixinha de perguntas, se ficou alguma coisa, copia, cola aí, me dá 15, 20 minutinhos, já vai ter lá uma caixinha de pergunta, manda pra lá que eu respondo com o maior prazer. A gente acaba não aproveitando, na realidade, a live para explicar conteúdo e não tirar tanta dúvida, para que depois eu consiga explicar de uma forma bem específica e bem fácil para vocês conseguirem entender. Ok? Gostaram do conteúdo? Para mim, é um dos conteúdos mais encantadores de se falar, porque é com ele que a gente consegue criar textura nos cabelos. O ângulo associado à mecha guia, associado às divisões. Ainda eu vou falar sobre a posição dos dedos, né? Como a gente consegue usar a posição dos dedos para criar mais ângulos ou não. Vou falar isso em outras aulas também, mas a gente vai conseguir sempre entender como que o ângulo associado a outros passos a gente vai conseguir fazer de uma forma melhor. Beleza? Se você está achando esse conteúdo legal, envia para alguém aí, me ajuda a fazer esse vídeo chegar mais longe. Tranquilo? Então vamos falar um pouquinho então sobre posição do dedo. Como que a gente pode associar essas informações além de mais um aí, posição dos dedos. Então vamos lá, vamos pensar comigo. Então eu quero o mesmo ângulo de 90, vamos lá, vamos criar as coordenadas. Ângulo de 90
eu quero criar uma mecha guia fixa e quero posicionar o meu dedo, ó, para fora da cabeça. Ele vai ficar completamente para fora da cabeça. Então o que vai acontecer? Vou determinar o ângulo de 90, cortei, só que daí o que vai acontecer com o meu dedo? Ó? Ele vai estar posicionado para trás, para fora. Todos os fios vão ser direcionados para cima. Automaticamente, quando eu corto esse cabelo aqui, ó, quando ele volta no sentido oposto. Então, ó, posicionei meu dedo nesse sentido. Deixa eu até ficar desse lado que eu acho que fica melhor para vocês verem. Ó, posicionei desse jeito para cá, opa, assim, posicionei desse jeito para cá, cortei. Quando volta, ele volta sempre no sentido oposto. Então, se eu criei, o meu dedo está direcionado para trás, o resultado que eu vou ter aqui embaixo é uma diagonal para frente. É como se a gente estivesse espelhando o resultado. Então, vamos lá, vou explicar de novo. Pego o cabelo, jogo ele para cima e corto ele em direção, ó, dedos apontados para fora. Quando esse cabelo é cortado nesse sentido, quando ele cai em caimento natural, ele fica no sentido oposto, é como se eu tivesse cortado no sentido oposto. Essa mechinha, ó, ora ela vai ficar mais curta na frente e vai ficando mais comprida conforme vai chegando na parte de trás. Vamos mostrar isso de forma prática para vocês entenderem aqui, ó. Vamos lá. Peguei o fio, projetei ele a 90 graus. Ó. Automaticamente, quando ele cai, ele vai cair no sentido oposto. Ó, diagonal para frente. Quando ele vai caindo, a gente já consegue direcionar ele todo em diagonal para trás. Ó, diagonal para frente. Quando ele cai em diagonal para trás. Por quê? Porque é como se fosse um sentido de espelhamento. Se eu cortar ele na horizontal, não vai acontecer nada. Agora, se eu cortar ele em diagonal para frente, ó, vamos fazer ele em diagonal para trás, que é mais ou menos como está o cabelo aqui, ó. Diagonal para trás. Quando ele cai em diagonal para frente. Eu crio uma linha valorizando a linha no sentido oposto. Então, a posição do dedo vai nos dar esse efeito. A partir do momento que eu faço isso na parte de trás, por exemplo, ó lá, ó. Tô aqui atrás. Peguei o fio, peguei a divisão, posicionei o ângulo de 90 graus, posição de dedos para fora, ó, como tá o meu aqui, ó. Criei para fora. Quando eu posiciono o meu dedo para fora da cabeça, eu crio uma área de peso. É como se eu tivesse, ó, criando uma linha pesada aqui. Vocês conseguem ver bem? Tá claro isso para vocês? Ó, mesmo a 90 graus. Posicionei, deixa eu virar mais do ladinho de vocês aqui, ó. Posicionei o meu dedo, ó, para fora da cabeça. E cortei. Pum. Terminei de cortar. Quando esse cabelo cai, o fio de cima fica maior e ele encaixa e dá um efeito de mais marcação. Agora, se eu pegar a mesma divisão e inverter o dedo, fazer ela ficar assim, o que vai acontecer? O fio de cima ele vai ficar mais curto do que o fio de baixo. Automaticamente, quando esse cabelo cair, essas pontas tendem a ficar leves e daí eu não vou ter mais aquela marcação. Tá claro isso? Então, ora fica pesado, ora não fica. Ah, Rodolfo, e se eu pentear esse cabelo reto? Pegar, ó, trazer o fio lá para trás e posicionar ele reto. O que vai acontecer? Ele também, ó, por conta da curvatura da cabeça, o fio de cima ainda vai ser maior do que o fio de baixo. Então, quando ele cair, o que vai acontecer? Ele ainda vai continuar fazendo um peso. Então, dessa forma, eu vou ter sempre 3 sentidos de posição de dedos. Eu vou ter sempre os dedos para fora, eu vou ter os dedos para dentro, ou vou ter os dedos verticais. Então, esse aqui não. Então, eu vou ter dedos para fora, ó, posição de dedos. Deixa eu puxar a outra página aqui para vocês conseguirem ver. Dedos para fora. O que vai acontecer? O fio de cima vai ficar maior, fio de baixo vai ficar menor. Quando esse cabelo cair, o que vai acontecer? Eu vou ter uma área de peso
maior e só depois que eu vou ter textura na parte de baixo. Então eu vou ter uma linha pesada aqui, ó. Se eu pegar o mesmo cabelo e posicionar ao contrário, ó, em direção à cabeça, o fio de cima é menor, o fio de baixo ele é maior. Quando esse cabelo cair, o que vai acontecer? Ele vai criar, ó, leveza, não vai ter nenhum ponto de marcação no cabelo. E se eu fizer a mesma coisa com os dedos verticais? Se for nessa área da cabeça, ó, que é a área mais plana da cabeça, ele vai ficar igual. O que vai acontecer? Quando ele cair, ele vai ter ainda um certo empilhamento ali. E se for numa outra região da cabeça? Por exemplo, se for nessa região da cabeça, o fio de cima vai ser maior, o fio de baixo vai ser menor. Quando esse fio de cima cair, ele vai ter uma área de peso, 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 e daí vai ter textura toda ocorrendo na parte de baixo. Ah, mas eu posso variar em relação aos ângulos? Pode. Esse ângulo aqui, ó, essa mecha aqui, ela está toda penteada no ângulo de 90 graus. Agora, se você pegar essa aqui, ó, ela está a 0. É você conseguir fazer a leitura dos fios que você está cortando. Essa divisão está a 90, essa aqui, ó, ela está a 0 e aqui está a 45. Então ela está de 0 para 45. Se eu pegar a mesma mecha aqui de baixo, ó, aqui seria 90, aqui seria 45. Então aqui, essa começa com 45 a 45. Então eu tenho mechas, ó, e eu estou cortando tudo com a mesma posição de dedo, todos eles na vertical. Quando a gente entende que ângulos, mechas guias, né, linhas de corte, mais posição de dedos, nos ajuda a criar o efeito que a gente quer. Na nossa próxima aula eu vou falar principalmente sobre como fazer a leitura do corte de cabelo. Então eu vou falar sobre como construir o corte. É pegar uma imagem e destrinchar aquela imagem e executar o corte naquela imagem. Então eu vou fazer a leitura, vou passar o passo a passo, vou usar as ferramentas que a gente usou até agora e vou mostrar para vocês como realizar aquele corte de cabelo. Ok? Realmente espero que vocês tenham gostado. Foi mais uma semana de conteúdo aí. Não esqueçam que daqui a pouco eu vou fazer uma caixinha de perguntas. Se ficou alguma dúvida, por favor, manda mensagem lá, faço questão de responder. Hoje vou até 1h da manhã criando conteúdo para a semana que vem. E já aproveito para responder principalmente essas perguntas. Se você realmente gostou desse conteúdo, envia eles para os teus amigos. Me ajuda a fazer esse conteúdo chegar mais longe. Beleza? Valeu, obrigado, ótima semana a todos e até mais!